Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Pizza Pão e Pasta. Hoje nós vamos fazer um brioche 100% fermentação natural. E eu vou te mostrar que é totalmente possível fazer massas mais ricas somente com levain. E para isso eu vou utilizar um levain doce que tem sido muito utilizado para esse tipo de massa. Esse levain é feito a partir do levain que você já tem, então vamos lá que eu vou te mostrar como fazer. Bora pro vídeo! Nós vamos começar usando o nosso levain comum, que deve estar alimentado. Vou usá-lo bem no ponto de pico. Esse levain é somente de farinha branca. Se for utilizado de farinha integral, ele vai alterar o sabor do pão. Vou separar 30 gramas de levain, adicionar 15 ml de água e mexer para diluir. Após isso, acrescento 7 gramas de açúcar e mexo novamente. Adiciono 30 gramas de farinha de trigo, misturo bem até estar homogêneo. Ele deve ficar com essa consistência mais firme. Vamos transferir esse levain para um pote e borrifar uma leve camada de água para não ressecar. Cobrir e está pronto o nosso levain doce. Para usar na receita, precisamos esperar cerca de 4 a 6 horas ou até ele triplicar de tamanho. Nós vamos começar acrescentando 170 gramas de ovos, e aqui eu estou usando 3 ovos inteiros e uma gema, 30 ml de leite integral, 50 gramas de açúcar refinado e vou misturar rapidamente. Eu estou usando esse batedor, mas você pode fazer essa primeira mistura usando uma colher se preferir. Agora acrescento o nosso levain e você pode notar que a textura dele é diferente, porque mudamos a alimentação. Esse tipo de levain tem mais farinha do que água. Vamos acrescentá-lo na mistura e bater mais um pouco. Depois adiciono a nossa farinha de trigo. Nessa receita eu usei a farinha Caputo Cuoco. E para esse tipo de brioche, o ideal é usar uma farinha com alto teor de proteína, porque essa receita leva uma boa quantidade de manteiga. Depois é só colocar na velocidade mais baixa somente para misturar tudo. Vamos juntar essa massa no centro da tigela, cobrir e deixar descansar por 30 minutos. Esse tempo vai ajudar a massa a absorver melhor os ingredientes antes da sova. Depois do descanso, eu solto a massa do fundo da tigela para ajudar na sova. Acrescento o sal e sovo na velocidade mais baixa da batedeira. Essa primeira sova durou cerca de 6 minutos. Dá para ver que o glúten ainda não está completamente desenvolvido, mas está no caminho. Vamos adicionar a manteiga em partes. Eu sempre espero ela ser absorvida para acrescentar novamente. Durante a sova pode ser necessário parar e limpar a lateral da tigela. Você pode fazer isso quantas vezes for necessário. Vamos untar a bancada e a tigela que a massa vai fermentar. Aqui eu estou usando desmoldante, mas você pode untar com manteiga ou algum óleo neutro.
Essa é uma massa com bastante manteiga, então ela fica mais mole como você está vendo aí na tela. Forme uma bola da melhor forma que puder e coloque na tigela. Como essa é uma massa bem pegajosa, não se preocupe em fazer uma bola perfeita. Essa massa vai fermentar em temperatura ambiente por 3 horas, mas na metade desse tempo vamos fazer uma dobra para ajudar a fortalecer a rede de glúten. Então, quando completar 1h30, faça uma dobra exatamente como está vendo aí no vídeo. Depois ela vai descansar novamente. Puxe a parte lateral e pressione no meio 8 vezes. No final, vire a massa deixando a emenda para baixo. Após as 3 horas de fermentação, vamos levar essa massa para a geladeira, onde ela vai ficar por pelo menos 10 horas. Esse descanso em geladeira vai agregar aromas e sabores, além de ser importante porque esse brioche vai em uma boa quantidade de manteiga. Assim que tirar da geladeira, vamos fazer a modelagem e é importante a massa estar bem gelada porque vai ser mais fácil trabalhar com ela. Vamos lá ver a massa que eu acabei de tirar da geladeira e você vai ver que ela está bem firme, e é isso que a gente precisa. Assim que tirar da geladeira, vamos fazer a modelagem, e é importante a massa estar bem gelada, porque vai ser mais fácil trabalhar com ela. Vou dividir em 8 pedaços com cerca de 90 gramas. Na hora de modelar, evite muito contato com a massa para não grudar, e boleie o mais rápido que puder, porque o próprio calor da mão vai amolecendo a massa. Eu estou usando uma forma que mede 29 por 12 centímetros. E se tiver interesse, eu vou deixar o link dessa forma na descrição do vídeo. Vá acomodando as bolinhas uma ao lado da outra. Aqui eu não untei a forma porque ela é antiaderente e essa massa já é bem amanteigada, então não tem necessidade. Se tiver alguma bolinha de ar da fermentação sobre a massa, você pode estourar com os dedos. Agora cubra para não ressecar e deixe fermentar por cerca de 6 a 7 horas ou até dobrar de tamanho. Antes de levar o brioche ao forno, vamos fazer o egg wash, que é essa mistura de ovo, uma pitada de sal e água. Olha como ele cresceu bem somente com fermento natural. Eu sei que demora um pouquinho, mas o resultado vale a pena. Pincele o egg wash por toda a superfície com cuidado para não danificar o brioche. Vamos assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 25 a 30 minutos.
Após retirar do forno, aguarde 10 minutinhos antes de tirar da forma. Depois deixe descansando em uma grade por pelo menos 1 hora. Olha que lindo que ficou esse brioche! Ele fica uma delícia para comer tostadinho com manteiga, fazer um sanduíche ou fazer uma rabanada. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo!